Amazonas acirrou essa tendência do Estado brasileiro de muito tempo. Durante o período de redução do IPI e antes da crise de 2009, você conseguia ir numa empresa, comprar um carro sem um centavo e pagar depois de 60 dias em 60 meses. Isso estimulou muito a compra de carros de transporte individual. Nesse mesmo período, nenhuma empresa de ônibus conseguia financiamento para comprar ônibus, ao ponto de que todas as empresas de ônibus tiveram que criar seus próprios bancos para financiar a compra de ônibus. Isso fez com que Manaus, por exemplo, hoje licencie aproximadamente 5 mil carros por mês. 5 mil carros por mês são 60 mil novos carros que entram a cada ano aqui na cidade de Manaus. É óbvio que nunca as ruas vão crescer nessa mesma proporção. É preciso uma inversão dessa lógica. As pessoas pensam que o problema do transporte coletivo é a falta de ônibus. Na verdade, em Manaus não falta ônibus. Você tem uma frota que é absolutamente adequada ao tamanho da cidade e à quantidade de passageiros. O problema é que os ônibus em Manaus andam muito devagar. A velocidade média da frota de ônibus de Manaus já chegou a ser 12 km por hora. Isso é mais lento do que andar de bicicleta. Portanto, nós precisamos aumentar a velocidade média do transporte coletivo. Marcelo, você disse que nós precisamos estimular as pessoas a irem de transporte público. Mas nós sabemos que o transporte público dentro de Manaus hoje é precário, né? Desconfortável para muitas pessoas. E para estimular essas pessoas, aqueles que têm carro, aqueles que têm veículos pequenos, a andar de transporte coletivo, é preciso ter um conforto melhor, né? O que você me diz sobre isso? Alessandro, ninguém vai deixar o seu carro em casa e andar de ônibus se o seu carro for confortável e o ônibus for desconfortável. Se a sua viagem de carro até o trabalho for mais rápida do que a viagem de ônibus. Ninguém em sã consciência vai fazer isso. Eu não faço isso. Agora, no momento em que a prefeitura e o governo do estado, com a ajuda do governo federal, tomarem as medidas necessárias para que o ônibus seja confortável, nós precisamos migrar a nossa frota para ônibus com ar-condicionado, e para que o ônibus ande mais rápido do que os carros, através da construção de corredores exclusivos, aí sim você estimula essa migração. A você que anda de carro e que às vezes fica irritado com os corredores exclusivos de ônibus. Você tem um veículo, um ônibus articulado, que carrega 180 pessoas, que não tem ar-condicionado, que 80% dessas pessoas andam em pé e que para a cada 500 metros para pegar outras pessoas. Você tem o seu veículo que você anda em regra sozinho dentro dele com ar-condicionado e não para ninguém do trajeto da sua casa até o seu trabalho ou até a sua faculdade. Você acha que é justo esse veículo de 180 pessoas ter a mesma prioridade no trânsito que o seu? Obviamente que não é. Obviamente que o carro que leva 180 pessoas, ele tem que ter prioridade. O Estado brasileiro precisa ter clareza de que não é possível que as ruas cresçam na mesma proporção da quantidade de novos carros que entram em circulação. Portanto, não há saída se seguirmos na lógica do transporte individual. Para você ter uma ideia, um viaduto demora 3 anos para ser construído. Em 3 anos entram 180 mil novos carros. Quando o viaduto está pronto, ele já não serve para quase nada. A premissa hoje é redução de custo do transporte coletivo. Se o governo precisar dar algum incentivo fiscal relacionado à mobilidade urbana, esse incentivo fiscal tem que ser direcionado obrigatoriamente para o transporte coletivo e para os mecanismos de transporte não motorizados, porque os pequenos deslocamentos podem ser feitos a pé, podem ser feitos de bicicleta. A política anterior de redução do IPI pode até ter sido importante do ponto de vista econômico, porque a indústria automobilística gera muito emprego e naquele momento de crise era uma forma de enfrentar a crise econômica, mas ela fez muito mal para as cidades. Ou o Brasil entende isso, ou o Amazonas entende isso, muda a lógica da sua política fiscal para a indústria automobilística no sentido de incentivar a compra de veículos do transporte coletivo e não a compra de veículos de transporte individual,
ou nós teremos o caos absoluto, e nós já estamos muito próximos desse caos absoluto.